Olá, meus amigos, que Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Trino Deus, a Santíssima Trindade, venha sobre todos vocês, agora, neste momento, e que Ele abra os seus olhos espirituais, o seu entendimento espiritual. Porque se você entender a palavra dele, se a ficha cair, como diz o ditado popular, então você será bem-aventurada, bem-aventurado, porque você vai ter coragem para executar aquilo que ele manda que se faça. Veja só, nós temos falado para os aflitos, feridos, doentes, os enfermos, que Deus é o mesmo, ele não mudou a maneira de ser. Como ele foi com Abraão, ele foi com Isaac, foi com Jacó, ele foi com os profetas, com Davi, com Salomão. Ele foi com todos os que ele falou, ele comunicou. Ele foi com todos aqueles que ele divinamente escolheu. E nós vimos ontem que ele escolhe os aflitos, os feridos, os doentes, os enfermos, os pobres, as pessoas mais insignificantes da face da terra, são essas pessoas escolhidas por Deus. Mas nem sempre as mesmas aceitam. É uma questão de aceitar ou não. Você vê, por exemplo, um pobre, um morador de rua, bate à sua porta e pede um prato de comida, e você pega o prato de comida e dá para ele. Você dá o prato de comida, dá o garfo para ele comer. Mas se ele não pegar nas mãos dele e não levar a comida à sua boca, ele vai continuar com fome. Deus nos dá a comida. Ele nos dá o pão da vida, que é a palavra dele, que é o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus. Jesus é o pão da vida. E quando a pessoa recebe este pão e come deste pão, é uma alegoria, mas é uma verdade. A pessoa tem vida. Quer dizer, quando a pessoa digere, aceita na sua mente submeter-se a este pão, a esta verdade, então a vida de Jesus passa para ela, passa para o corpo dela. É isso aí. Então ele sempre foi o mesmo com todos os que o invocaram. Todos os que foram até ele receberam o sim, porque ele é o amém. Ele, Jesus, é o amém. Você sabia disso? Ele é o sim. Então, o que você precisar, fale com ele. Dependa dele. Coloque nas mãos dele a sua vida. Não fique na dependência do pastor, do bispo, do padre, do papa, quem quer que seja, do santo, do santinho, do guia, nada disso. Dependa exclusivamente dele. E ele vai satisfazer as suas necessidades. Eu não digo que ele vai te dar tudo que você quer. Ele não me dá tudo que eu quero, mas o que eu preciso. Isso para mim é suficiente. Para mim é o suficiente. Então, ele não vai te dar tudo o que você quer, mas vai te dar tudo o que você precisa. Veja só o que ele, Jesus, fala para você. E essa mensagem que nós estamos falando, o texto, foi o Espírito Santo que respondeu à minha oração, a oração
cotidiana. Sempre, todo dia eu falo, meu Deus, o que o Senhor quer que eu dê para este povo que carece de ajuda? Ele, todo dia, nos dá o pão nosso de cada dia. Graças a Deus, né? Não é bacana? Ele ouve. E estou aqui para passar a mensagem profética para você. Para você. Você talvez tome um susto ouvindo-me falar assim, mas é para você. Você pode ter certeza, porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, eu tenho certeza que Ele está falando com você que está aí no desespero. Você não sabe mais o que fazer da sua vida. Você não sabe mais. Você está completamente desorientado ou desorientado. Olha só. Jesus disse assim, presta atenção: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Presta atenção. Veja que ele sempre está fazendo um convite. Você já reparou isso? Leia, quando você lê a Bíblia, o Novo Testamento, especialmente os evangelhos, você pode notar que Jesus sempre faz um convite, sempre dá um ensinamento, sempre ele traz uma palavra que vem ao encontro da nossa necessidade. Ele disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, todos os que estáis cansados e oprimidos, todos, pobres, ricos, bons, maus, religiosos ou não, merecedores ou não, todos podem vir a mim. Isso aqui vai contra as religiões que ensinam que você tem que merecer para receber de Deus os seus favores. Você tem que merecer. E muitas pessoas, a maioria das pessoas pensa que elas não merecem, porque são pecadores. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Quem é justo diante de Deus? Quem é justo? Não tem. Não há. Mas ele não está chamando justos. Ele não está chamando aqui merecedores. Ele não está aqui falando com as pessoas que são certinhas, bonitinhas, pessoas que não vivem na prostituição, ou as pessoas que não roubam, as pessoas que não vivem uma vida desregular, irregular. Não. Ele está chamando as pessoas caídas, prostradas, aflitas, doentes, enfermas na alma, pessoas que não querem mais viver, que têm pensado até no suicídio. É você que ele está chamando. É você que ele está falando.
Ele diz: vinde a mim, os cansados, todos, sem exceção, todos. Quer dizer, aqui inclui todos aqueles que vivem no pecado, todos, literalmente todos os pecadores. Ele mesmo falou: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Eu não vim para os sãos, mas para todos os que se acham pecadores. Eu vim salvar. Eu não vim condenar. Eu não vim julgar. Eu vim para salvar. Ele cumpriu a sua obra, a sua missão. Ele fez a obra de salvação, de restauração, de cura. A cura divina, por exemplo, é uma solução que Jesus trouxe. Ele já carregou as nossas doenças, as nossas enfermidades. Ele já carregou. O que nós temos que fazer? Apenas aceitar aquilo. Assim como nós aceitamos o perdão dos pecados, quando falamos, quando nos confessamos, quando nos arrependemos e temos certeza que Ele perdoou e perdoa, também, da mesma forma, Ele levou as doenças e as enfermidades. Portanto, você que está me assistindo aí, deixa eu contar uma história para você, se eu não me engano, já contei aqui, mas vale a pena só para dar uma força para você entender melhor o que é a cura divina. Jesus, uma jovem, 30 e poucos anos, ela contraiu uma doença incurável, já há muitos anos, foi no século passado. E ela não tinha cura, a medicina era muito, muito fraca ainda. Então, ela estava morrendo, ela não se alimentava, ela não saía da cama, porque ela não tinha forças, ela não conseguia comer. Ela estava literalmente descendo à sepultura. Até que alguém fez-lhe chegar uma Bíblia. E ela, lendo a Bíblia, ela leu aquela passagem de Isaías, capítulo 53, que diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas maldições. Ele levou sobre o seu corpo. E no corpo ele levou para a morte. Pronto, acabou. Quando ela leu isso, caiu a ficha e ela entendeu, poxa, peraí, se Jesus já levou essa minha doença, ele já levou, então ele não tem que levá-la, continuar levando também, né? Ele já levou. E ela creu naquelas palavras de Jesus, ela creu naquelas palavras. Aquelas palavras caíram como uma água fresca no deserto, que desce pela boca, passa pela garganta, vai para o estômago. A água desceu, aquela palavra desceu até o seu coração. E ela aceitou. Ela aceitou. E quando ela aceitou, imediatamente ela começou a se movimentar. Ela, não, eu não estou doente. Jesus já carregou essa doença. E ela mesma, bem devagarzinho, foi saindo da cama, começou a se movimentar e começou. A mãe ficou desesperada quando a viu de pé, ela estava tremendo ainda, fraca, frágil. A mãe dizia, minha filha, não faça isso. Mamãe, Jesus já carregou as minhas dores, minhas doenças e enfermidades. Ela estava sentindo,
os reflexos daquela enfermidade. Mas ela continuou crendo naquela palavra. E isso, o que aconteceu? Ela começou a comer pouquinho, papinha. Ela começou a ingerir alimentos mais sólidos. E questão de 2 meses, mais ou menos, ela estava perfeita, não tinha mais doença nenhuma. Não foi médico, não foi remédio, não foi oração do pastor, não foi ninguém. Foi ela e Deus. Então, isso se ajusta, esse testemunho se ajusta direitinho ao que está aqui escrito. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele sabe o que é estar cansado. Ele sabe o que é estar oprimido. Porque ele foi oprimido, ele foi cansado. Ele agarrou as doenças de toda a humanidade, passada, presente e futura. Então ele sabia o que as pessoas... Jesus sabe, Deus sabe o que você passa, o que eu passo, o que nós passamos. Ele sabe das nossas aflições, dos nossos sofrimentos. Mas o que tem que acontecer? Você tem que concordar com ele e assumir aquela fé. É uma questão exclusivamente de fé e individual. Individual, pessoal. Quem decide isso é a própria pessoa. Quando a pessoa... Você tem visto testemunhas maravilhosas de pessoas que... Aí eu vou para o altar. Quando a pessoa vai para o altar, ela vai nesse espírito. Eu vou, porque eu sei que lá no altar eu vou resolver o meu problema. Eu vou colocar toda a minha vida no altar. Eu vou entregar tudo. Então, amiga e amigo, a cura já foi realizada. Você está enferma, você está enfermo, você já foi curada. Agora é só questão de aceitar e se submeter. É uma questão de fé. Porque você não está vendo Jesus, você não está tocando em Jesus, você não está sentindo Jesus. Você está sentindo dores, você está sentindo mal, você está sentindo desespero. E o maior desespero é na alma. É na alma, porque muitas pessoas que se matam, elas se matam sem doença, sem enfermidade, porque o problema delas é a alma. Por isso ele disse, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo de Jesus? O que é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus é você, eu penso, eu creio, é assim que eu vejo. Você assumir a fé nele e ser humilhada, ser envergonhada, ser, digamos assim, pichada, criticada, ser odiada, ser injustiçada. Enfim, é você ser maltratada pelo mundo, pelas pessoas, e às vezes pessoas que você mais ama são as que mais maltratam você. Então, isso aí é um jugo de Jesus. Elas maltratam não porque elas são más, mas porque estão sendo usadas pelo mal, usadas pelo inferno, para perseguirem aqueles espíritos querem que você desista da sua fé. Querem que você desista desse jugo. Digamos, o jugo de Jesus é ser humilhado, envergonhado, odiado, desprezado, considerado fanático, pichado, né, difamado. Essas coisas todas que você sabe muito bem. O jugo de Jesus é esse. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Me assuma diante desse mundo mau, cruel, esse mundo do inferno, assuma a fé em mim. Ainda que você tenha que sofrer
por minha causa, pelo meu nome, ainda que você tenha que ser ridicularizada perante os amigos, conhecidos por causa do meu nome, esse é o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Nós estamos aprendendo aqui de Jesus. Aprendendo. E um dos aprendizados maiores que nós absorvemos é os conselhos dele. Ele disse, vinde a mim. Vinde a mim. Então, quando você vai a Jesus, poxa, mas peraí, eu quero ir a Jesus, mas onde ele está? Cadê Jesus? Onde é que está Jesus? Ele está aí com você. Ele está justamente aí junto de si, esperando que você o invoque, esperando que você coloque sobre ele o seu jugo. O que é o seu jugo? Doenças, enfermidades, problemas econômicos, desemprego, abandono pelos familiares. Você sofreu um acidente, você sofreu uma agressão, está acamado, ou está num hospital, ou está num presídio, você fez mal a outras pessoas, você foi preso e foi condenado, está aí jogado dentro da prisão. Jesus está aí com você, sabia? Ele está com todos os que o invocam com sinceridade. Não foi isso que aconteceu com o ladrão, com um dos ladrões que foram crucificados com ele? Em princípio, os dois ladrões disseram para ele, poxa, o senhor não salvou os outros, não curou os enfermos? Cura-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Saia daí e tira a gente também daqui. E começaram a debochar de Jesus. Os dois. Porém, com o passar das horas, um deles viu, reparou que Jesus não era como eles. Que Jesus tinha sido condenado por inveja. Ele tinha sido condenado pelo ódio do mundo, pelo espírito religioso. Então, um deles disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Na hora, mesmo em meio a dores, Jesus disse-lhe, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Muito legal, muito legal. Quer dizer, ele perdoou até o último momento. Ele perdoou, ele salvou aquele homem. Aquele homem, ele foi salvo. E todos os que nele creem são salvos. Todos os que o invocam. Porque quando você invoca, quando você pega o seu jugo, os seus problemas, suas situações, suas complicações, seus pecados, quando nós colocamos todas as nossas falhas, erros aos pés de Jesus, ele perdoa. Ele perdoa. Não interessa se você merece ou não merece, ele perdoa. As religiões costumam dizer que você tem que merecer para receber de Deus o perdão. Não, mentira isso. Isso é coisa do diabo. Porque quem é que vai merecer? Quem é que vai sentir méritos sendo cheio de erros? É ou não é? Nós não merecemos. Mas não é pelo mérito que nós somos salvos. Não é pelos méritos que nós somos atendidos por Deus. Não. Nós recebemos a graça de Deus, as bênçãos de Deus, o atendimento de Deus. Sabe por quê? Por causa da fé. E fé é isso, é você pegar o seu jugo, pegar as suas aflições, pegar a sua canseira, pegar a sua opressão, pegar tudo que você tem e dizer, aqui meu Pai, aqui meu Deus, eis-me aqui, toma nas tuas mãos essa vida que não tem mais valor. Eu não quero mais essa vida, eu entrego essa vida para o Senhor. É isso aí, você que está pensando em se matar, eu creio que já não está mais, mas você que está pensando em se matar,
Você não quer viver mais? Então dá a sua vida para Jesus. Não custa nada. É só você, no seu quarto, aí na sua cela de prisão ou no hospital, onde quer que você esteja, sofrendo, gemendo, padecendo, urrando de dor, entregue na mão dele. Coloque tudo nas mãos dele. Coloque a sua vida nas mãos dele. Mas como assim, meu bispo? Quando você fala com Deus, quando você fala com alguém que você não vê, quando você fala com alguém que você não toca, quando você fala com alguém que você não sente, você não sente. Mas quando você fala, e isso todo mundo pode fazer, qualquer um pode fazer, pobre, rico, médio, classe média, qualquer um, sábio, inteligente ou ignorante, não interessa. Qualquer pessoa que tenha decência de colocar o rosto no chão, ou se ajoelhar e colocar o rosto no chão, ou mesmo numa cama, num leito, e ali se humilhar diante de Deus e falar: ó, meu Deus, eu aceito esse convite, eu quero, eu tomo o meu jugo e coloco tudo sobre ti, a minha canseira, os meus problemas, o meu mau casamento, as minhas doenças, as minhas enfermidades, tudo que eu tenho passado, humilhações, eu tenho sido só envergonhado pelo mundo, todos me desprezam, os meus amigos, os conhecidos, as pessoas que eu mais amava são as que mais me fizeram mal, mas eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu não quero mal para elas, mas eu quero entregar tudo nas tuas mãos. Quando você despeja, sim, literalmente, quando você despesa todo o lixo que você tem carregado aos pés de Jesus, você já viu, né? O caminhão do lixo pegar todo o entulho, todo o lixo e despejar lá num determinado local, onde só tem urubus. Você já viu isso, não já? Pois bem, é isso aí que você tem que fazer. Tem que pegar todo o lixo que você tem carregado. Doenças, enfermidades, pecados, ressentimentos, mágoas, enfim, tudo você despeja aos pés daquele que você não vê, não sente, não toca. Isso se chama fé. Essa é a fé. Você crê em quê? Você crê em alguém que falou. Está escrito. Ele disse: vinde a mim todos. Então, você fala: eu sou um desses todos que o Senhor disse: vinde a mim, e eu estou aqui. E você fala, e o bom é você estar num lugar reservado, sozinho. Você possa falar, desembuchar tudo. E se por acaso não é possível fazer isso, então, você, mesmo com os olhos fechados, você fecha os olhos, pense nas palavras